Vamos então a um dos assuntos mais discutidos. A gente abordou isso aqui intensa e extensivamente, a desoneração de folha de pagamento. O Senado aprovou hoje, foram 3 meses de negociação, o projeto de lei que prevê compensações para essa desoneração de folhas de pagamento. O aumento dos juros sobre capital próprio ficou de fora do texto. De Brasília, vamos então ao vivo, vamos lá conversar com a nossa repórter Gabriela Prado. Ela tem as últimas informações. Boa noite, Gabi. Oi, William. Boa noite a todos. Pois é, uma votação simbólica, sem contagem de votos e também uma sessão semipresencial, com os parlamentares marcando presença online. Esse texto finalmente passou pelo Senado, depois de muita discussão entre Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, e principalmente o Ministério da Fazenda. Como ficou esse projeto que saiu do Senado e agora vai para a Câmara dos Deputados? A desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia e dos municípios continua em 2024 como está, mas a contribuição, o percentual, vai aumentar progressivamente até chegar a 20% sobre a folha de pagamento em 2027. Juros sobre capital próprio foi uma iniciativa do governo, dizendo que as medidas compensatórias apresentadas por Rodrigo Pacheco não eram suficientes para cobrir o rombo de arrecadação. Então, a proposta de Jacques Wagner, o relator e líder do governo no Senado, era aumentar a cobrança do imposto de renda dos juros sobre capital próprio da alíquota de 15% para 20%. Então, a oposição protestou e isso acabou ficando de fora nessa queda de braço. Ficaram só as medidas compensatórias propostas pelo presidente do Senado, que não queria aumento de imposto, aumento de alíquota, e que dizia que diz, inclusive, que as medidas compensatórias propostas por ele são suficientes para cobrir esse rombo de arrecadação com a desoneração. Entre as medidas compensatórias apresentadas por Rodrigo Pacheco está uma espécie de refis das agências reguladoras, renegociar multas aplicadas por essas agências a agentes econômicos. Então, agora o texto segue para a Câmara dos Deputados. Quem acompanhou de perto essa votação lá no plenário do Senado foi o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, viu tudo do prédio do Ministério da Fazenda, da esplanada dos ministérios, e quando estava saindo ali da pasta, conversou com os jornalistas. Foi questionado, claro, sobre o JCP ter ficado de fora. Haddad comemorou a aprovação do texto e disse que pode estudar eventuais medidas compensatórias no futuro, se elas não forem suficientes, como estão no projeto de lei, e aí pode discutir de novo com o Supremo Tribunal Federal e com o próprio Rodrigo Pacheco. William. Obrigado, Gabriela. Boa noite para você em Brasília. Jefferson, 2 palavras da nossa repórter Gabriela Prado acho que são adequadas: compensar ou rombo. O que hoje foi aprovado compensa o rombo? A desoneração causa um rombo? Não, certamente não compensa, William, e eu acho que esse processo, tu me permite fazer um histórico, o que o Brasil ganha com esse projeto se ele efetivamente for aprovado na Câmara? O fim da desoneração da folha, que já é algo que a gente consideraria impensável, porque toda vez que acaba ele é renovado, só que agora com o processo de phase-out pode ser, ou com o processo de transição para o fim, pode ser que efetivamente acabe. Mas se a gente for fazer uma regressão, voltar a esse processo desde o início, esse processo ele é errado desde o início em todos os poderes. Bom, o pessoal que acompanha a política sabe muito bem, esse processo andou rápido no Congresso e o Executivo deixou ele andar. Quando tentou interferir no Congresso, o Senado já tinha tomado a decisão de passar. Então, o Congresso errou ao renovar uma política pública que era ruim. A política pública é ruim baseada em estudos científicos, acadêmicos. Ela gasta muito para manter pouco emprego. Então, é uma política ruim que foi renovada no Congresso Nacional. Não deveria nem ser renovada, foi renovada sem compensação. O Executivo deixou o processo andar, tentou depois vetar, o veto foi derrubado. Quando deveria pegar o projeto que não atendia a lei de responsabilidade fiscal e automaticamente levar para o judiciário, para dizer, esse projeto aqui não cumpre a lei de responsabilidade fiscal, não posso dar execução. O que fez? Tentou revogar por medida provisória o que o Congresso tinha acabado de aprovar. Logicamente, isso deu problema. Aí deu problema, foi MP 1202, vamos negociar. Quando o Executivo viu que ia perder a negociação, correu para o Supremo. Aí o Supremo assumiu e disse, não, precisa de uma compensação.
Qual compensação? A decisão do Supremo foi muito superficial. Assim, precisa garantir o equilíbrio. Não disse, tem que cumprir conforme a lei de responsabilidade fiscal. Aí teve a pressão do Supremo, o Congresso fez um desenho e aí chegando no teu ponto, fez um desenho de compensação que nem de longe atende um dos pilares do equilíbrio fiscal no país, que é o artigo 14 da LRF, que é, se eu dou uma renúncia, ela precisa ser compensada. E a LRF diz como tem que ser compensado, com aumento de alíquota, ampliação da base de cálculo, novo tributo e por 3 anos. Essa não é nenhuma forma das listadas na LRF e nem por 3 anos. É por um único ano, com instrumentos que são questionáveis se tem impacto primário ou não, que é confisco de recursos privados abandonados em contas bancárias. Criamos uma enorme confusão e chegamos a uma meia solução. O Daniel está me pedindo a palavra. Pois é, veja que essa descrição que o Jefferson nos deu compreende um período de exatamente 9 meses, desde dezembro de 2023. Uma gestação inteira de desgastes tremendos na relação entre governo, Congresso e Judiciário, que também interferiu nesse processo. Pelo que o Jefferson está dizendo, a rigor, esse prazo dado de 11 de setembro para que haja um acordo e haja o apontamento ali de onde tirar os recursos, não se cumpre ao pé da letra, se eu entendi bem, né, Jefferson? Agora, me chama a atenção um ponto específico do que entrou como compensação das desonerações, que é o seguinte, é o ajuste contábil de imóveis. Isso me deu a impressão de que a gente está falando ali de um grande tesouro que pode ajudar muito as contas do governo, não só em 24, mas em 2025, porque isso vai ter que ser regulamentado. E a gente está falando do seguinte, cada vez que alguém vende um imóvel, atualiza na venda o valor daquele imóvel no imposto de renda. O que se aprova agora e ainda precisa ser regulamentado pela Receita Federal? A possibilidade de que uma empresa, digamos o Shopping Iguatemi, construiu ali um shopping na Avenida Faria Lima, onde não tinha quase nada nos anos 60. Aquilo valia R$100 mil. Agora, em 2024, pode ser que esse terreno valha R$1 bilhão. E aí você paga um imposto de renda sobre a diferença. Será que estamos conseguindo aí o superávit de 2025? O Jefferson, tem tudo a ver também o que eu queria colocar e tirar uma dúvida até, contabilmente, né? Esse projeto volta para a Câmara vai votar. Agora, das 8 medidas, que são as medidas que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sugeriu, elas não são muito, assim, etéreas, né? Até cada uma dessas cair no caixa mesmo do governo para fechar a conta, depende de uma série de fatores. Do rol aqui, eu vejo que talvez receita das apostas esportivas é mais fácil, porque ela já existe. Mas dinheiro esquecido no sistema financeiro, quanto tempo isso vai entrar no caixa do governo? Regularização de ativos, repatriação, isso demora. Não tem entre isso aqui, que foi aprovado, virar realidade, é minha dúvida, quanto tempo? E 2, não tem um prazo para colocar isso no orçamento, até 31 de dezembro, até a aprovação? Em quanto tempo isso precisa virar realidade? Assim, tem muitas medidas, né, e de uma natureza muito diferente. Por exemplo, repatriação. Precisa regulamentar, vai usar a experiência que nós tivemos em 2016, 2017. E aí já tem um ponto importante sobre o sinal de quanto arrecada. Primeiro evento de repatriação, a gente arrecadou 44 bilhões. Era todo um estoque da vida inteira que foi repatriado, 44 bilhões. O segundo, logo depois, 1,7 bilhões. A perspectiva dessa arrecadação da repatriação é muito pequena. Essa regularização dos imóveis, usando o exemplo que o Daniel Hittner deu, só vai pagar o imposto quem está com a perspectiva de vender o imóvel. Porque se eu não for vender o imóvel, eu não vou pagar o imposto de 5 só por pagar. Assim, porque eu estou trocando o 5 pelo imposto, acho que é 15, sobre ganho de capital. Mas eu só tenho ganho de capital se eu vender. Então, só quem tem perspectiva de vender vai fazer a atualização. Essa medida foi muito discutida em 2019, 2020, e não se tinha uma expectativa de arrecadação maior que 3 bilhões. Como é que ficam as contas, então? Então, o que é que efetivamente deve ter impacto é relativamente rápido. A parte de apropriação de recursos privados que estão abandonados. Esse sim, saiu uma lei dizendo que o recurso está abandonado lá no Banco Central, o Banco Central está não sei quanto tempo tentando fazer com que as pessoas... Mas quanto já? Tem mais ou menos uns 8 bilhões. A questão aí é o seguinte, o Banco Central considerará isso
receita primária não, porque na lei diz que é para considerar receita primária, mas considerar que isso impacta o resultado primário, a mesma discussão a gente teve na PEC da transição com as contas abandonadas do PIS/PASEP. O governo disse que ia trazer para a conta e que era para considerar a receita primária. Colocou na Constituição, na emenda constitucional da PEC da transição. O Banco Central não deu impacto primário, tem uma diferença gigante entre o resultado primário apurado pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central, porque o Tesouro considerou a receita primária e o Banco Central não. E o Banco Central tem uma lógica que eu vou tentar ser didático para dizer o seguinte: isto é esforço fiscal legítimo ou não? Isso foi um tributo novo? O governo se esforçou para arrecadar isso? O governo se esforçou para gerar equilíbrio com isso? Se não, via de regra, é excluído como ajuste patrimonial. Exemplo, privatização. Privatização, e o caso da Eletrobras é um caso muito específico, porque a receita não é de privatização, é de concessão. Então, privatização, via de regra, é só olhar os resultados primários do final do governo Fernando Henrique. Privatização é toda excluída como ajuste patrimonial, porque isso não é esforço fiscal legítimo. Então, não é esforço fiscal legítimo eu aproveitar que uma parte significativa da sociedade esqueceu 8 bilhões nas contas e eu pegar isso para mim. O Daniel está me pedindo a palavra. Eu só fico pensando o seguinte, Jefferson, se no caso ali do ajuste contábil dos imóveis, se você não tem uma oportunidade para que as empresas aumentem o valor contábil dos seus imóveis e aí, consequentemente, elas valorizam seus balanços. Valorizando seus balanços, podem captar mais empréstimos, etc. Agora, pela descrição toda que você faz, a rigor, o Supremo não poderia validar, então, esse grande entendimento. É porque a percepção que eu tenho é que o pedido do Supremo de compensação, ele é muito etéreo. Assim, ele não é um pedido de compensação como toda a burocracia cansou de emparedar o agente público. Mas o Supremo não mandou a compensação respeitar a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal? Explicitamente não. Explicitamente não. Diz assim, olha, tem que ser... Porque há acórdãos do TCU dizendo... interpretando o artigo 14 da LRF de maneira muito explícita. Ele diz o seguinte: compensação para renúncia não pode ser qualquer outra coisa senão a lista do que está lá no artigo 14. É só aquilo que vale. Que não são as compensações de hoje. Não são as compensações de hoje. É aumento de base tributária, aumento de alíquota, criação de novos tributos. É uma lista exaustiva. O acordo do TCU de 2010 é claro. A lista que está na LRF é exaustiva. É isso que compensa, não é outra coisa. É um prefeito para mim. Eu pensei que você fosse acrescentar aí, porque o que me intriga é o seguinte: saiu todo mundo feliz disso aí. Assim, eu acho curioso essas discussões, né? Assim, se vocês me permitem voltar ao bloco anterior. O STF aponta que falta transparência às emendas. Sim. Qual é a solução? Limitar o valor das emendas. O governo vai para o STF e diz... eu não aceito só ter 10% dos votos na Assembleia da Eletrobras se eu tenho 40% das ações. Qual é a solução? Mais uma cadeira no Conselho de Administração. Não é isso que está sendo pedido. Assim, a discussão é, eu tenho um problema na Assembleia Geral. Como é que a gente vai chegar num consenso? Com outras coisas que não tem nada a ver com o pedido original. Judicializado tudo está. Isso. Voltando um pouquinho ao bloco anterior, a descrição que o Rodrigo Maia fez aqui é a seguinte: olha, um perde, sobe para o Supremo, outro perde, sobe para o Supremo, tanto faz, troca os papéis, sobe sempre para o Supremo. O que você está dizendo para a nossa audiência hoje é que o que o Supremo fez em relação à questão da desoneração foi aumentar a confusão? Não, o que eu acho assim, acho que tudo está sendo judicializado. Mas a conclusão da judicialização não necessariamente é um respeito estrito à lei. Eu aceito flexibilizar... Mas isso é uma baita confusão. Sim, mas aí o Supremo pode rejeitar? Pode olhar e falar, isso aqui não está no artigo 14 da LRF... Teoricamente pode, mas a percepção que eu tenho é que, dado que houve acordo, porque em grande medida o que o Supremo... incentivou na sua tratativa sobre a desoneração da folha é a mesma coisa das emendas. O que o Supremo incentivou? O acordo entre o Legislativo e o Executivo. O papel de intermediação. Isso. Ele assim, usou o seu poder para forçar um acordo. Se o acordo saiu estritamente como diz a lei ou não, isso parece que não é o mais relevante. Então o Supremo finge que decide, os outros fingem que cumprem e o Supremo finge que está tudo certo. É mais ou menos isso.